Sejam bem-vindos a esse curso de Introdução à Eclesiologia. O nosso objetivo nessa primeira aula é dar luzes, de que elementos nós podemos trabalhar na eclesiologia. Diante de questões iniciais que nós colocamos, perguntas que são frequentes na nossa vida, frequentes nos diversos diálogos, discursos, a gente pode se sentir mais motivado para conhecer aquele assunto. Então, diante disso, eu quero apresentar algumas questões principais que tangem a disciplina da eclesiologia e falar um pouco para vocês do que a gente pretende trazer nesse curso. Bom, eclesiologia. Eclésia vem da palavra igreja, que significa um chamado a se congregar. Então, o professor da Gregoriana, Salvador Pienino, em sua pequena obra Introdução à Eclesiologia, ele diz que a palavra igreja ela tem um significado passivo, de Deus que chama o homem a se congregar, e um significado passivo, no qual o homem se permite congregar-se. Então, esse processo de Deus que chama e do homem que responde, é exatamente isso o significado da palavra igreja. E a eclesiologia é propriamente o estudo da igreja. Não exatamente das dimensões físicas de uma paróquia, o tamanho do teto, a posição litúrgica de cada um dos elementos, do altar, da cátedra, mas propriamente uma compreensão desse mistério que tange, que toca, onde Deus, toca a natureza humana. Então, é uma imagem muito bonita que eu gosto, um colega me deixou com essa imagem na cabeça e eu tenho tenho recorrido a ela muitas vezes, um colega chamado Maurício. Ele disse para mim, o mistério da união de Deus com o homem pode ser comparado com a linha do horizonte. A linha do horizonte é o exato momento em que nós vemos o céu tocar a terra. Então, essa compreensão do mistério da igreja também pode se dar nessa compreensão da linha do horizonte. O exato local onde o céu toca a terra, o exato local onde Deus toca a natureza humana. E aqui é interessante nós compreendermos essa ordem na qual apresento esses dois termos. Não se trata de um esforço do homem para se chegar a Deus. A igreja não pode ser vista jamais como uma iniciativa humana de reunir-se diante de Deus, mas a igreja deve ser vista como uma iniciativa de Deus para que o homem possa estar junto dele. Daí algumas perguntas muito claras que nós podemos fazer. Uma pergunta honesta é: será que Deus, desde a criação do mundo, já pensava a sua igreja? Será que realmente estava no desejo de Deus constituir uma igreja, instituí-la no seu Filho Jesus Cristo, e que seus apóstolos dessem continuidade? Será que existe uma relação íntima entre os sacramentos deixados por Cristo e propriamente a igreja? Será que podemos enxergar uma igreja não sacramental, sem a realidade dos sacramentos? Ou, do outro lado, será que podemos enxergar uma vida com os sacramentos, sem necessariamente nós considerarmos a necessidade da igreja? Então, são perguntas sinceras que vão nos dando luzes do que nós podemos estudar na eclesiologia. Uma afirmação dogmática, de que fora da igreja não há salvação. Ela é apresentada para nós, historicamente, por um padre grego e um padre latino, que nem sequer se conheciam, não trocavam cartas, textos, e cada um deles tem uma acepção diferente do que essa frase significaria. Afinal de contas, é esse padre grego ou esse padre latino que dão para nós a verdadeira interpretação dessa sentença? E hoje, de que maneira nós compreendemos? Será que ela continua válida? Será que ela continua verdadeira? Se sim, de que maneira devemos compreender? Quando vamos falar de um ecumenismo, diz respeito propriamente à questão de salvação, não entramos muitas vezes num debate soteriológico, ou seja, um debate sobre a questão de quem será salvo ou não, mas propriamente da definição do que é que vem a ser igreja.
Será que existe uma mesma igualdade em se falar de Igreja de Cristo e Igreja Católica? Será que a Igreja de Cristo é diferente da Igreja Católica? O que significa a definição que diz que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica? Então, são questões como essas que nós queremos trabalhar nesse nosso curso de Eclesiologia. Então, vamos partir da revelação cristã, daquilo que Deus revela ao homem, e em cima disso vamos começar a montar aquilo que nós também teremos no nosso curso de pneumatologia, o que nós chamamos de história do dogma, formulação do tratado. Afinal de contas, temos algum tratado em eclesiologia? Se sim, de que período que ele data? Quem foi o primeiro estudioso que elaborou propriamente uma sistematização de todo o estudo da teologia? Será que o grande escolástico São Tomás de Aquino ou algum outro padre da Igreja? Será que somente no Concílio Vaticano II tivemos um tratado específico que tangenciam, que tocam em todos os principais pontos? Então, esse nosso curso ele vai ter uma passagem pelo Concílio Vaticano II, pela Constituição Lumen Gentium. Vamos partir das definições que ali estão para compreender e poder definir melhor o que vem a ser a Igreja. Depois, num outro momento, podemos partir de uma série de teologias diferentes. Eu vou abordar nesse curso, em até uma homenagem a um professor nosso querido da FATEL, o padre François Costa, em função de um livro que ele escreveu recentemente. Eu vou fazer uma interpretação teológica a partir da Igreja como oriunda do lado aberto de Cristo. Então, uma igreja que está intimamente relacionada com o sacrifício. Isso é uma forma teológica de se compreender a igreja. Podemos também, futuramente, nesse curso, trabalhar um pouco de uma eclesiologia mariológica, ou uma mariologia eclesiotípica. O que isso vem a ser? De que maneira nós podemos compreender a igreja à luz da pessoa de Nossa Senhora? Será que a mariologia ilumina a nossa compreensão de igreja? A igreja pode ser vista como Maria, como a filha de Sião, como a Nova Jerusalém? Será que todas essas imagens, essas descrições, elas nos ajudam a compreender a igreja ou será um equívoco da nossa cabeça? Então podemos avançar no nosso estudo da igreja por uma série de possibilidades. E é isso que eu quero mostrar para vocês, a grandeza da teologia. Como cada uma dessas visões nos ajudam a acentuar algum elemento específico para que a gente possa compreender esse todo, que nós chamamos de igreja. Então, o que eu quero deixar já de início para vocês como meditação é exatamente essa concepção. Podemos realizar uma eclesiologia de baixo ou podemos realizar uma eclesiologia de cima. A eclesiologia de cima é aquela que recebe de Deus a revelação e a partir do mistério divino, que é o próprio Cristo, a luz que ilumina toda a igreja, se compreende as realidades terrenas. Ou podemos realizar uma teologia que parte do concreto, do palpável, das realidades que nós temos nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, e daí nós compreendemos a Deus. O convite que eu quero fazer para vocês entre essas duas teologias é realizar essa teologia feita do alto, assim como mais perfeitamente realizamos também uma cristologia feita do alto. Compreendendo aquilo que Deus revela, somos capazes de entender melhor nossa realidade. E para ilustrar bem essa questão, também recorro a um documento, uma constituição do Concílio Vaticano II chamado Lumen Gentium. No primeiro item, ele diz para nós o seguinte: a própria Constituição Lumen Gentium ela gera uma certa confusão na nossa cabeça. A Lumen Gentium é a Constituição que trata sobre a Igreja, mas o nome dela não nos ajuda a dizer exatamente quem é a Igreja. Lumen Gentium significa a luz dos povos. E quem é a luz dos povos? Não é propriamente a Igreja, mas Cristo. A Igreja reflete essa luz dos povos. Então, essa afirmação, logo no início do documento, nos dá diretrizes de que não podemos, com muita fruto, com muito
resultado realizar uma eclesiologia de base, mas uma eclesiologia de baixo, mas que devemos partir dessa eclesiologia de cima. Nos diz o documento: Cristo é a luz dos povos. Por isso, esse sagrado concílio, congregado no Espírito Santo, deseja ardentemente que a luz de Cristo, refletida na face da Igreja, ilumine todos os homens, anunciando o Evangelho a toda criatura. Então, essa luz que vem do alto ilumina a face da Igreja. É essa a maneira como devemos desenvolver uma teologia, ou mais precisamente uma eclesiologia católica. Enfim, então pontuei para vocês alguns temas para que a gente possa começar a entrar em sintonia com o que nós vamos estudar, e sistematicamente nós vamos apresentando a cada semana um conjunto de estudos e de leituras que vocês podem fazer. O livro que eu citei anteriormente é esse livro, A Igreja de Jesus Cristo, Eclesiologia Hoje, do padre François Costa. Está disponível pela Cultor de Livros, quem tiver interesse em adquirir. Enfim, então agradeço a vocês que estão interessados nesse curso, espero que seja útil, que a compreensão de igreja nos ajude a amar mais perfeitamente a Deus. E espero que vocês possam divulgar esse curso para outras pessoas, que esse nosso curso online de Teologia Católica possa chegar em vários lugares do Brasil. Então conto com a ajuda de vocês nessa divulgação. Peço também muitas orações para que esse ministério continue firme, que a gente não desfaleça, não canse, que sejamos sempre um instrumento nas mãos de Deus. Então, muito obrigado e bom curso para vocês.